Gravando. Bom dia, olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos do IMPA, com o tema AI Graphics. Continuando então na sequência, né, essa semana nós estamos discutindo a parte de iluminação e render, que são partes importantes da visualização. E na aula de hoje eu vou falar exatamente sobre esse aspecto, né? É o processo de renderização. O que é importante aqui? De uma certa maneira, agora nós vamos juntar duas partes que a gente viu anteriormente no curso, né, que é essa parte do processo de visualização, né, o pipeline de visualização, junto com a iluminação. Né? Então, a gente viu na terça-feira passada que você tem esse pipeline de visualização, que são uma série de operações que você faz um mapeamento da cena 3D na imagem. E isso significa que é uma redução de dimensionalidade, porque a imagem é um espaço de dimensão 2 e a cena é um espaço de dimensão 3. Né? E para isso a gente usa a geometria projetiva, mas para fazer esse processo todo e simular o que acontece, né, com uma câmera, né, está simulando uma câmera virtual, tem uma série de operações que precisam ser feitas que a gente discutiu nesse viewing pipeline, né? Selecionar os objetos que estão no campo de visão da câmera, né? Fazer o recorte desses objetos, projetar eles efetivamente, depois fazer rasterização, né? E aí a gente falou principalmente dos aspectos computacionais e geométricos, né? Mas no final das contas, o que a gente quer é ter uma imagem, né? E essa imagem, na verdade, ela vai estar sendo representada, né, por atributos visuais da cena. Né? A gente quer, na verdade, captar, né, a informação visual da cena, né, de radiância, que essencialmente é a função plenóptica. Né? Então, a gente quer colocar no plano da imagem, né, as informações visuais que vêm através de cada raio que sai da cena e chega nos sensores da nossa câmera, e o processo é simulado, né, virtualmente por esse viewing pipeline. Então, o que ficou faltando acrescentar aquela parte de visualização é a parte de iluminação, quer dizer, porque essas informações visuais, né, da função plenóptica, você tem que fazer uma simulação da iluminação para ter essas informações, e depois você vai fazer a amostragem e reconstrução dessas informações para colocar na imagem. E isso é feito nos algoritmos de rendering. Né? Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje, né, exatamente são os algoritmos de rendering e como a gente vai juntar o pipeline de visualização com o processo de simulação de iluminação para gerar imagens. E aqui, no caso, a gente está partindo do pressuposto que a gente quer fazer imagens fotorrealistas, embora esse processo pode ser estendido para visualização ilustrativa e outros tipos de renderização. Né? Então, é isso. Então, eu vou passar agora para a apresentação da aula. E o que eu vou fazer na aula de hoje, na verdade, eu vou fazer um contraponto, que é muito importante, entre visualização na CPU e visualização na GPU, e eu vou dar um enfoque muito forte na parte de traçado de raios, embora eu vá falar também do método de rasterização. Né? E por que isso? Quer dizer, porque recentemente teve uma grande revolução na parte de equipamentos gráficos, né, de GPUs, com a plataforma RTX, que permite você fazer traçados de raios na GPU em tempo real, e, na realidade, simular
os algoritmos mais sofisticados, né, na GPU, né, também em tempo real. E então, assim, a opção, né, de você fazer uma coisa em CPU ou em GPU agora está desaparecendo, né? Mas eu vou, assim, na primeira parte da aula, falar da visualização em GPU, tanto para rasterização quanto para traçado de raios. E aí, na segunda parte, eu vou falar da visualização em CPU para traçado de raios, com essa observação que tudo que eu vou falar nessa segunda parte da aula, ela pode ser mapeada na GPU também. E esse ano foi a primeira vez que a NVIDIA mostrou, né, nas novas placas gráficas da geração Ampere, né, que é possível fazer isso, né, e inclusive a razão que é possível fazer isso, eu vou falar no final da aula, né, é muito devido ao uso de machine learning junto com a parte de computação gráfica, né? Bom, então, como eu falei, vou dividir a aula em duas partes, né? Então, a primeira parte eu vou falar de visualização na placa gráfica, em GPU, concentrando em traçado de raios, mas vou falar também da plataforma com pipeline de rasterização, que é o GLSL. Então, vou falar primeiro do GLSL, depois vou falar do RTX DXR e mostrar como a gente integra o pipeline de visualização com as informações de iluminação. E aí, depois eu vou falar do método de Path Tracing, que eu mencionei na aula de terça-feira, né, que exatamente é a maneira correta de você simular o processo global de iluminação, e ele se integra junto com esses passos que a gente viu na terça-feira passada do pipeline de visualização, né? Então, começando com GPU Ray Tracing, né, essencialmente, para você fazer o rendering na GPU, você tem dois tipos de pipeline gráfico, né, que corresponde àqueles dois algoritmos, as arquiteturas que a gente discutiu, né? Uma que é baseada na cena, outra que é baseada na imagem, né? Então, a arquitetura que é baseada na cena, né, ela faz rasterização, né, e a gente parte da geometria da cena, em geral dada por malhas poligonais de triângulos, né? E aí esse pipeline, a gente pode resumir ele, né, na placa gráfica, né, mostrando que para cada triângulo você vai passar para a placa pedindo para desenhar aquele triângulo. Um negócio que é muito importante perceber é que a razão da placa gráfica conseguir fazer visualização em tempo real é porque ela tem um alto grau de paralelismo e todas as operações são feitas em paralelo de maneiras diferentes dependendo do tipo da operação. Então, aqui você vê a primeira coisa que tem aqui é esse scheduling, que é você pede para desenhar um triângulo e ele vai organizar aquilo para depois fazer um dispatch, né? Então, ele vai acumulando os pedidos de desenho e vai desenhar em paralelo. Então, isso mostra essas setinhas aqui. Aqui tem uma setinha que cada triângulo você vai mandar um pedido de desenho. Mas aí aqui ele já está jogando isso em paralelo para ser executado na GPU, né? E aí, exatamente, tem esses dois programas aqui, né, que é o Vertex Shading e o Fragment Shading, né, que vão, na verdade, juntar a informação visual, né, de iluminação, né, com todos os passos que são necessários no View Pipeline, né? Aqui a gente não está mostrando diretamente esse espaço, vou mostrar mais para frente, né? Mas o importante é que nesse momento aqui, né, o
cálculo de shading é feito nos vértices da malha, né? E essa informação ela é interpolada pelo processo de rasterização para os fragmentos da imagem onde isso vai ser projetado, onde tem um segundo cálculo de shading. Então, isso aqui é um processo de amostragem e reconstrução. Quer dizer, a gente está amostrando, né, a iluminação nos vértices de cada objeto da cena, da malha, e depois aqui tem uma reconstrução, que é a interpolação no interior de cada triângulo, né, e isso é projetado na imagem, e daí tem o cálculo final da iluminação, e aí tem essa operação de raster aqui, que é para colocar na imagem. Tá? Então, esse é o pipeline de rasterização que é baseado na cena. O outro pipeline é o pipeline que a gente vai concentrar aqui na aula de hoje, que é o pipeline de traçado de raios, né, que é baseado na imagem. Então, você entra com a imagem, e aí, para cada pixel da imagem, você vai gerar um raio. E aí, nota que aqui, na verdade, os raios já são gerados todos em paralelo, né? Então, você vai passar esses raios, né, para um processo de scheduling também, que aí, em paralelo, né, ele vai fazer um percorrimento da cena, calcular a interseção com os objetos e depois ele vai ter que fazer o shading, né? E, eventualmente, esse processo pode ser recursivo, que vai gerar mais raios, que vão fazer mais... vão ter que ser programados, né, pelo scheduler para voltar a percorrer a cena e fazer a interseção, e esse processo vai continuando até um certo ponto. Né? Então, noto duas coisas de diferença entre esses dois pipelines. Um é que o grau de paralelismo aqui é muito maior, né? Tudo é feito em paralelo em todas as etapas, né? E segundo, que esse processo, né, ele é um processo que pode ser recursivo, né? Ele tem essa realimentação aqui, né? Enquanto que o outro não. Enquanto que o outro você pega aqui e desenha de uma vez só. Né? Então, são as grandes diferenças, né? Além do fato de que um é baseado na imagem e outro é baseado na cena. Né? Então, agora vamos olhar, né, esses dois pipelines em detalhe, começando pelo pipeline de rasterização. Né? Então, o raster pipeline, essencialmente, ele é um processamento, né, baseado no fluxo de dados a partir dos objetos. Né? Então, essencialmente, aquilo que eu falei, as coisas importantes ali é você, naquela parte do Vertex Shader, né, você colocar as informações de iluminação ali, né, e passar para o rasterizer, e aí, quando chegar em cada pixel, né, ou cada fragmento, você terminar a parte de amostragem e reconstrução, né, dos atributos visuais e colocar na imagem. Né? Então, isso aí, essencialmente, se a gente for quebrar em pedaços, aqui a gente vê exatamente todas aquelas etapas do pipeline de visualização. E nota que a gente tem operações que são programáveis e operações que são fixas na GPU. Né? Então, todas essas aqui em amarelo, né, são operações programáveis, e isso faz sentido porque exatamente a gente está colocando as informações de iluminação, e isso pode variar muito dependendo do tipo de algoritmo que a gente está usando para calcular a iluminação, etc. Né? E essas outras a gente viu, né, que você é bem natural, né? Quer dizer, essas que estão em negrito aqui, né, são exatamente aquelas operações que a gente discutiu lá, né, que você tem recorte, rasterização, né, as transformações geométricas, né,
aqui, né? E tem uma parte que é necessária, né? Que é você receber os dados na GPU e aí você montar, né, as estruturas para passar para esses programas. Então, o primeiro programa, quer dizer, ele vai receber, né, triângulos, né? E aí esses triângulos, para cada triângulo, ele vai montar uma estrutura que pode ser processada por esse programa de vértice, que vai calcular a iluminação e outras propriedades e fazer transformações, né, nos vértices dos triângulos. E aí, com essas mudanças, isso aí vai ser montado para você efetivamente ter esses primitivos. A gente vai ver que dá para fazer mais coisas aqui nessa etapa. E aí vai para a parte de recorte, rasterização. Aí, durante a rasterização, para cada fragmento, né, que vai redundar em cada pixel na imagem, aí os dados interpolados aqui dos vértices vão ser finalmente processados para colocar a informação visual final e ser colocado na imagem, né? Isso aqui é a parte básica do OpenGL, né? E a interface do GLSL. Toda essa programação aqui, ela é feita em GLSL, que é o Graphics Language Shading Language, né? E aí essa API, né, do OpenGL, do GLSL, foi evoluindo, né? E isso aqui é o último assim, estado dessa arquitetura, né? Que é assim, a grande mudança foi com o OpenGL 4.3 e depois continuou o OpenGL 4.4, etc. Né? Mas a grande mudança é exatamente naquela parte que eu mostrei aqui, essa parte aqui de programa de primitivo, né? Porque isso aqui foi muito mudado e aqui ele permite uma coisa muito interessante, que fazer subdivisão, né? Então você recebe os vértices de um triângulo, né? Faz cálculos aqui e aí você tem esse bloco de shaders, né? Que ele pode adaptativamente na GPU fazer subdivisões do triângulo, gerando novos vértices, né? E aí criar uma aproximação adaptativa da geometria baseada na projeção, né, na imagem, né? Então, assim, você tem um triângulo aqui, né, que entrou aqui, né, nessa fase. Aí você vai ver, não, mas esse triângulo é interessante a gente fazer uma subdivisão. Então, você vai dividir ele, por exemplo, em 4, né? Depois pode fazer uma divisão aqui, né, em 3 e assim por diante, né? E no final você tem uma coisa muito mais refinada, né? Se você está olhando o objeto de perto, né? Se você está olhando ele de longe, você pode deixar o objeto numa resolução baixa, né? E isso tem a ver com várias coisas que eu não falei aqui no curso em modelagem, que é superfície de subdivisão e etc. Né? Então, o estado da arte aí do OpenGL, né, ele inclui, né, os programas de vértice, de shader, né, essa parte de controle da geometria, né, de tesselagem, né, e aí você tem aqui exatamente aquelas operações fixas, né, que é o recorte, a rasterização e aquelas outras transformações, elas ficam embutidas, né, no Vertex Shader e em outros lugares, né? E, além disso, é de destacar que a gente pode aqui, nessa arquitetura, ter um Compute Shader, que é um shader genérico que você pode ser usado, né, pode ser chamado a partir de cada um desses shaders programáveis, né? Então, isso aí é essencialmente o pipeline gráfico, né, para
renderização na GPU usando rasterização, né? Bom, mas o que eu queria concentrar mesmo aqui é o pipeline mais recente do RTX, que é o pipeline baseado em traçado de raios, né? Então, essencialmente, a gente pode ver aqui que o processamento, né, ele tem um fluxo de dados que é baseado nos pixels da imagem, né? Então, como eu falei antes, né, você entra com a imagem, né, e aí para cada pixel da imagem você vai gerar um raio, né? Aí calcular a interseção desses raios com os objetos da cena, né? E aí para cada interseção você pode gerar mais raios, né? E vai continuar esse processo. Então, nesse passo aqui que você calculou a interseção, você vai fazer o shading, né? E dependendo do tipo de shading que você vai fazer, você pode gerar mais raios, né? Exatamente, a gente viu isso na aula passada. Na verdade, não é um raio, é um caminho de raios, né? Um path, né? E a grande vantagem, né, dessa abordagem, né, do pipeline para Ray Tracing é que é muito fácil de você colocar recursão aqui, né? Então, a recursão, em princípio, é toda em cima de raios, mas assim, é um método que você explora muito, né, a possibilidade de fazer recursão dos shaders, né? E, inclusive, para você visualizar objetos bastante complexos, por exemplo, como fractais e coisas assim. Bom, então, como eu falei, isso se tornou possível, né, há uns 2, 3 anos atrás, com o lançamento da plataforma RTX da NVIDIA, né? Então, aqui a gente tem mais ou menos o que seria, né, as camadas, né, de API, né, nessa plataforma, né, começando aqui pela própria placa gráfica, né? Você tinha a arquitetura Turing ou Volta, né? Agora, atualmente, a gente já tem a arquitetura Ampere, foi lançada esse ano. E aí, no chip da GPU, né, da plataforma Turing e Volta, lá você tem coisas para fazer traçado de raios, mas também para fazer machine learning. Então, você tem tensor cores para machine learning e você tem os tensors RT, né, para fazer traçado de raios, né? E aí, com essa camada, você pode, na verdade, ter uma API para o Vulkan, que seria a extensão do OpenGL, ou para o DirectX, né, 12, né, que é o chamado DXR, né, DirectX Ray Tracing, né? E aí, a partir daí, você tem as aplicações, tem algumas da NVIDIA, mas aplicações do usuário, né? Então, como é que você usa isso, né? Como eu falei, tudo começa com essa geração de raios, né? Você passa, né, para aquele Ray Dispatcher, né? Que seria o Ray Generation Shader, que eu vou falar mais para frente, né? A imagem, e aí ele vai, para cada pixel da imagem, gerar um raio. E a partir daí, né, vai lançar esses raios todos na cena e vai fazer o cálculo de interseção, né? Então, essencialmente é isso. Quer dizer, o primeiro passo são os raios que saem da câmera, que vêm da grade de pixels da imagem. E aí ele vai percorrer a cena e aí nota que exatamente pelo próprio processo, né, de shading, né, esse processo pode ser recursivo, porque esse raio chegou, bateu aqui, numa primeira superfície, aí ele vai, na verdade, refletir, né, para uma segunda superfície, né? Nessa superfície mesmo, ele vai lançar um raio para ver se esse ponto está na sombra ou não, né? Porque aqui, cada passo desse, a gente tem que saber se aquele ponto está sendo iluminado
diretamente por quais fontes de luz, né, diretas, né, ou não, né? E aí, nesse ponto, por exemplo, nesse caso aqui, tem esse triângulo que está na frente, né, do raio que vai para essa fonte de luz. Então, esse ponto aqui está na sombra em relação a essa fonte de luz, né? Já nesse caso aqui, o raio que vem para cá, né, não está sendo bloqueado por nenhum objeto, né? E esse processo continua, né, indefinidamente, né? Então, isso seria a segunda parte. Tem outros shaders aqui, né, que a gente vai ver mais para frente, né? Então, essencialmente, quais são os conceitos básicos envolvidos nesse processo? Bom, o primeiro conceito importante é a gente está lidando com raios, porque é um pipeline de traçado de raios, né? O segundo são exatamente os objetos da cena, né, que a gente está chamando aqui de primitivos, né? E o terceiro são instâncias, porque a gente já falou isso aqui no curso, né? Você pode ter uma geometria, por exemplo, uma esfera que ela é replicada várias vezes, né, na cena. Então, o código para processar esferas é o mesmo, mas cada esfera específica vai ser uma instância, né, que tem propriedades de material diferente, etc., né? Então, nesse sentido, quer dizer, você vai ter os vários tipos de raios, né, porque você tem o raio, né, que é o raio que veio da câmera, o raio que é para testar se está na sombra ou não, né, e assim por diante, né? E aí depois você vai ter os tipos de primitivo, né, que depende da geometria, pode ser triângulos, esferas, cones, etc., né? E aí você vai ter o identificador do primitivo, que exatamente vai dizer quais são os materiais, né, que aquele primitivo tem, né? E você vai ter um identificador da instância, né, que ele vai colocar outras particularidades, né, específicas de cada objeto da cena que foi instanciado, né? Então, esses são os conceitos importantes. E aqui é a API, né, desse pipeline de Ray Tracing. E aí nota o seguinte, essa aqui é a API do chamado DXR, né? E eles fizeram essa API pensando numa coisa que seria hardware agnóstica, quer dizer, não é dependente da plataforma RTX nem nada, né? E para isso eles usaram só os conceitos básicos, né, do traçado de raios, né? Mas de maneira que pudesse ser adaptado tanto, né, do DirectX quanto no Vulkan, né, extensão do OpenGL. E como eu falei antes, né, quer dizer, em princípio, quer dizer, isso aqui pode ser implementado, né, somente com aquela funcionalidade de compute, né, quer dizer, o compute shader, né? Então, obviamente vai funcionar de uma maneira muito menos eficiente, né, mas não depende, né, dessas gerações novas de hardware. Então, essencialmente, como é que é a API? Você tem três etapas, na verdade, quer dizer, uma etapa que é para você gerar os raios, né, esse aqui, launch, né? Uma segunda etapa, que é você fazer o percorrimento da cena, né, calculando as interseções, né? E uma terceira e última etapa é que você vai fazer o shading, né? Então, para cada interseção, dependendo do que for, você vai fazer o shading. Então, aqui você tem exatamente os programas, né, que são esses que estão em amarelo aqui, né, que exatamente vão calcular cada coisa dessas. E essas outras partes, essa aqui, essa aqui, essa aqui, são funcionalidade fixa, né? Então, como eu falei, tudo começa com o Ray Generation Program, que vai gerar todos os raios ao mesmo tempo, né? Se tiver algum erro, tem esse Exception Program, que, em princípio, tem um default lá, mas você pode até modificar, né? E aí você vai traçar raios, e o raio vai
entrar numa estrutura para fazer o percorrimento da cena e entrar numa estrutura de aceleração, né, para visitar cada região da cena, né, que é o processo aí extrínseco, né, baseado no espaço da cena, né, e aí, de maneira eficiente, ele vai identificar objetos potenciais para calcular a interseção e calcular as interseções. Então, tendo uma interseção, aí dependendo do tipo, né, de interseção, ele vai, né, chamar um desses shaders, né, N-hit shader, closest hit shader, o miss shader, né? Bom, esses dois aqui, obviamente, é que teve uma interseção. Esse aqui é que não teve uma interseção, né? Porque você quer saber se você lançou um raio na cena e ele não teve interseção com nada, porque pode ser importante para o que você quer fazer no processo de shading. Então, esses programas, né, como é que eles funcionam, né? Como é que são esses shaders, né? Como eu falei, né, os raios todos começam com o Regeneration Shader, né? A geometria é calculada no Intersection Shader, e aí, tendo uma interseção, ele vai usar ou o Closest Hit Shader ou o N-Hit Shader. Se não tiver nenhuma interseção, ele vai chamar o Miss Shader, né? Essa questão do N-Hit Shader é importante para lidar com transparência, porque se você tiver um objeto translúcido, você vai querer que o raio continue, né? Independente de qualquer coisa. Se for um objeto opaco, aí você vai fazer o processo tradicional, né, de calcular o shading para aquela questão. Inclusive, aqui dá para você simular uma visualização volumétrica, até com meio participativo, né? Bom, continuando, né? Então, se a gente for olhar esses 5 tipos de shader, né, o Regeneration Shader ele é executado uma vez por passo, né? Porque você, na verdade, pode ter uma visualização que vai usar vários passos para criar a imagem, né? Mas aí, para cada passo, ele vai gerar raios para todos os pixels da imagem, e isso é uma vez só por passo. Aí, o Intersection Shader, né, ele, na verdade, vai depender das interseções com os objetos e depende também dos tipos de objeto, né? E esses shaders, né, ligados com interseção, o Miss Shader, Closest Hit Shader e N-Hit Shader, né, são exatamente os que vão definir que tipo, como você vai calcular os atributos visuais associados com aquele raio, né, e o comportamento dos raios, né? Eles colocaram ainda um sexto tipo de shader que é assim um coringa, né? Eles chamavam de callable shader. Então é parecido com a ideia do compute shader, quer dizer que você pode, se quiser fazer um cálculo, né, na GPU usando, né, compute ou qualquer outra coisa, né, você pode chamar esse callable shader e não precisa fazer isso dentro de um desses shaders, né? Então, essa interface foi muito bem bolada, né, e é que é usada hoje na prática. Agora, para fazer isso, como é que você realmente faz, né? Não é tão simples assim como eu falei, né, porque você está controlando a GPU a partir da CPU, né? Então, você primeiro tem que colocar as coisas na GPU e fazer esse processo começar, né? Então, por exemplo, no DirectX, né, o processo é assim, que eu vou mostrar aqui. No Vulkan é um processo bem semelhante, né, que essencialmente assim, no começo de tudo você vai ter que inicializar a sua placa gráfica, né? E obviamente verificar se ela suporta o Ray Tracing, senão você não consegue nem começar nada, né?
Aí, uma vez que você faz isso, você tem que criar todas as estruturas que definem, né, a sua cena, né, e depois passar essa estrutura para a placa gráfica. Então, aqui, né, nesse passo 2, você está definindo, né, a sua cena, né, e está construindo as estruturas que você vai transferir da memória principal do computador para a memória da placa gráfica. Depois, você vai ter que configurar todos os shaders e, obviamente, compilar os shaders para serem executados na GPU, né? E aí tem um passo aqui, né, que você tem que exatamente definir, a gente vai ver isso mais para frente, como você vai identificar todos os elementos uma vez que eles estão na GPU, né? Por assinaturas e coisas assim, tabelas, né? Você vai querer passar parâmetros, né, para poder a coisa poder funcionar, né? Aí, finalmente, quando você tem isso, você vai jogar tudo na GPU, né? E aí, estando na GPU, você entra naquele processo que eu falei, né? Vai realmente começar a traçar os raios e a imagem vai ser gerada. Então, assim, esse setup da CPU corresponde a todos esses passos iniciais aqui que, em geral, dão muito trabalho para fazer, né? É uma coisa de relativamente baixo nível, né? Mas uma vez que você montou o esquema para fazer isso, não difere muito, né? Tem muitos detalhezinhos de configuração, etc., mas assim, uma coisa factível, né? E uma questão atual é como você cria camadas de mais alto nível em cima disso, né? Lá no Visgraph nós temos um projeto que a gente está fazendo isso, né? Que é um projeto que chama Procedure, que a gente está publicando agora, que é exatamente para evitar que as pessoas tenham que fazer toda essa configuração de baixo nível na mão, né? Bom, aí, voltando ao processo, né, aquele primeiro passo é a gente pegar a nossa cena e criar uma estrutura que vai poder ser usada, né, na GPU. E exatamente a estrutura de aceleração que vai garantir que o traçado de raios vai funcionar de maneira eficiente, né? Então, essencialmente, essa estrutura de aceleração é uma estrutura de partição do espaço hierárquica, né? E aqui, conceitualmente, a gente está dividindo ela em dois níveis, né? Aqui é o Top Level Acceleration Structure e aqui é o Bottom Level Acceleration Structure. Na verdade, não é uma coisa de dois níveis. A questão é o seguinte: você tem que imaginar que você tem, né, um grafo, que na verdade é uma árvore, né? E as folhas desse grafo, né, são exatamente aonde você vai ter a sua geometria, né? E os nós intermediários do grafo, né, exatamente são esses top-level acceleration structures, né? E o que acontece é que isso aqui corresponde a uma subdivisão da cena, né, que você pode particionar a cena, né, em regiões, né, como uma Octree, por exemplo, ou uma BSP Tree e tal, né? E no final, as folhas dessa subdivisão vão estar associadas com essas células aqui de nível baixo, Bottom Level Acceleration Structures, né? E aí nota o seguinte: você tem dois tipos de Bottom Level Acceleration Structure. Um para malhas poligonais, né, onde você tem grupos de triângulos, né, e outros para objetos implícitos, que são analíticos ou procedurais, né? Então, essencialmente, o que você está representando aqui nesse Bottom Level Acceleration Structure é uma caixa envolvente, né,
E associado com essa caixa envolvente tem um ponteiro para um shader, que pode ser um shader, né, para uma coisa procedural ou um shader para uma malha, né? E aí já os nós internos, né, dessa árvore, né, o que eles têm aqui, na verdade, é o controle das instâncias, né? Você pode ter várias transformações geométricas associadas, né, com isso. Então, esse M aqui seria uma matriz de transformação, né? Você tem vários tipos de flags e outras coisas para controlar essas instâncias e fazer agrupamento, né, de estruturas na cena, né? E aí você passando isso para a GPU vai saber como processar, né, toda a computação, né, fazendo com que os raios vão percorrer a cena, né, e calcular potenciais interseções, né? E aí tem uma questão, quer dizer, porque na realidade aqui, né, eu falei da estrutura, mas quem constrói essa estrutura, né, é o usuário, né? Quer dizer, nessa fase aqui, né, que ele vai criar a geometria e a estrutura de aceleração, ele tem a cena, né, com a geometria, que é a entrada de dados, né, e ele vai ter que construir a estrutura de aceleração. E no caso que é usado para o RTX atualmente, de maneira padrão, é a chamada BVH, que é Bounding Volume Hierarchy, né? Mas aí tem duas maneiras de você construir essa BVH, né? Quer dizer, essa hierarchy é uma árvore, né, de caixas envolventes, né? Mas você pode construir ela de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, essa estratégia bottom-up, né, a ideia é que você vai agrupando objetos, né, sucessivamente, né, e aí criando a sua árvore de baixo para cima, né? Então, nesse caso aqui, né, por exemplo, ele identificou aqui duas células, né, que são essas aqui, né, 1 e 2, né? Aí, num próximo nível, ele pegou outras partes aqui e agregou, né, numa célula maior, né, essa 2, né, com mais outras coisas de uma outra estrutura aqui, né, e aí ele agregou essas duas coisas juntas, com essa 3 aqui, né? E, por outro lado, aqui ele criou uma nova, né, que é essa 4, que tem outros objetos aqui, né? E aí, no final, ele pegou e juntou, né, isso aqui com mais essa parte que está no 1, né, com mais umas outras coisas aqui, 4, coisas 5 aqui, né? Então, assim, aí ele vai juntando isso, né, e construindo essa árvore de baixo para cima, né, a partir dessas células aqui que a gente foi vendo, né? Então, isso é um jeito de fazer que é fácil, porque você vai olhar objetos próximos, né, ver se eles se encaixam dentro de uma boa caixa envolvente, né, e pronto. Quer dizer, nota que, normalmente, quando você começa, cada objeto desses, você potencialmente ele já vai vir com a sua caixa envolvente, né? O outro jeito de fazer é o jeito de cima para baixo, né? É o top-down. Então, o top-down é imaginar que você tem a cena inteira e você vai subdividindo ela em pedaços. Então, aqui nessa primeira parte, ele subdividiu em 2 pedaços, esse pedaço e esse pedaço. Note também o seguinte, que quando você faz isso, você não garante que você vai conseguir separar completamente os objetos. Então, por exemplo, esse pedaço desse objeto aqui, ele está nessa caixa
e nessa caixa aqui, né? Porque não teria como cortar de um outro jeito. E aí, para cada uma dessas duas caixas, né, você vai subdividir elas em duas, de novo, depois continuar esse processo, aí você vai ter as árvores. Né? Então, uma vez que você fez isso, aí você vai passar isso para a GPU. Né? Além disso, depois que você passa isso para a GPU, você tem que identificar, né, as informações correspondentes aos seus objetos na própria GPU. E isso é feito através de tabelas, as chamadas shader tables. Né? Então, aqui você está vendo, tem aqui Ray Generation Shader Records, Miss Shader Records, Each Group Shader Records. Então, cada grupo desses vão ter identificadores que vão estar associados com objetos e com os raios que vão processar aquele objeto. Né? E aqui você tem os parâmetros, né? Que é o identificador do shader, e uma série de parâmetros que você vai botar aqui para, na hora do programa de shader ser executado, ele pegar esses valores. Né? Isso também é um negócio detalhado e assim, sutil de fazer. Tá? E aí, uma vez que você tem tudo isso pronto, entra no processo de execução do pipeline e, em geral, né, esse esquema aqui é bem simples. Né? Você tem o Regeneration Shader, e aí, para cada raio, né, que foi gerado, né, por esse shader, né, automaticamente vai ser chamado o Trace Ray. Né? Aí o Trace Ray vai jogar isso na estrutura de aceleração, né, para percorrer a cena. E aí, se ele chegou num nó, né, aí ele vai chamar o Intersection Shader para ver se tem interseção. Se ele foi percorrendo a cena e acabou que ele saiu e não bateu em nenhum nó, aí o raio sai da cena e vai embora, né, que é essa parte aqui. Né? Aí, se no Intersection Shader tem uma interseção, né, ele vai avaliar essa interseção. Se não, ele volta para cá e aí continua esse processo, né, de percorrer a cena toda calculando a interseção. Quando tem interseção, né, ele vai avaliar se é a interseção mais próxima, né, naquele raio, né, ou não, né, e sendo a mais próxima, ele vai ver se o raio é opaco. Se o raio for opaco, né, aí ele, quer dizer, o material do objeto que o raio calculou a interseção, se aquele objeto é opaco, então ele vai aqui avaliar, né, se vai chamar ou o Closest Hit Shader ou o Miss Shader. Né? Esse Miss Shader está aqui porque assim, ele poderia, né, ver que tem um objeto ali, né, uma potencial interseção, mas na realidade não ter intersectado o objeto exatamente. Né? Porque esse aqui ele está uma parte que ele vai percorrendo cada célula da estrutura de aceleração e no final chamando esses shaders, né, que vão calcular se teve interseção realmente ou não. Né? E aí, como eu falei, você tem esse N-hit shader, né, que quando o objeto não é opaco, é translúcido, né, você vai querer, na verdade, anotar todas as interseções ao longo desse raio para depois poder calcular a transparência e uma série de coisas. Né? E nesse processo, para você poder definir, né, se é a interseção mais próxima ou não, ele tem que manter a informação de qual é a distância de interseção mais próxima ao longo desse raio e atualizar isso a cada passo desse processo. Né? E aí, tanto, né, aqui, né,
quando ele calculou essas coisas aqui, ele vai voltar de uma certa maneira para cá, né? Então ele vem aqui e aí pode voltar para cá e aí vai vindo e vai continuando, né? Potencialmente, né? E isso aqui, quer dizer, aquele diagrama, ele na verdade traduz muito fácil no algoritmo, né? Que é o algoritmo de traçado de raios clássico na CPU, né? Que para cada ponto da imagem ele gera o raio, né? E aí vai guardar aquele valor do closest hit, né? E aí, enquanto, né, ele está percorrendo algum nó da estrutura de aceleração, né, ele vai calcular a interseção da geometria. Se tiver um hit, né, ele vai ver se ele é mais perto. Se for opaco, ele vai registrar, né? E aí, tendo um, um hit, né? Ele vai chamar o shade, né? Não tendo um hit, ele vai chamar o miss, né? E vai ficar nesse loop aqui até ele sair aqui da estrutura de aceleração, ok? E aqui, assim, é só em detalhe aquele processo, né, mais interno, né? Que exatamente todos esses cálculos relacionados, né, com o traversa, né, da estrutura de aceleração e o cálculo do shading, né? Então, essa parte toda aqui é mediada, né, por funções fixas, né, na GPU, e você usa aqui o intersection shader e esse N-hit shader, né, para registrar coisas. E aqui é a parte importante, que é, de fato, onde a gente vai fazer todo o cálculo de shading, etc. Bem, então, para até a gente entender bem por que essa questão da recursão é importante, né? E ligando com a aula de terça-feira, né? Como é que é o espalhamento da luz, né? E essas instâncias, né, de iluminação direta, iluminação indireta, etc., né? Como é que elas vão influenciando na imagem, né? Então, aqui, essa imagem foi gerada, né, somente com a iluminação difusa, direta, quer dizer, direta das fontes de luz. Então, nota que aqui não tem sombra, não tem nada, só tem, para cada ponto aqui da cena, né, você tem o cálculo de iluminação da luz que está iluminando aquele ponto, mais nada, né? Aí, quando a gente calcula as sombras, aí você vê que já tem muito mais informação, né? Você tem todas as sombras aqui, né? E isso aqui precisa você, na verdade, além de lançar o raio, né, que vai para a cena, né, na hora que teve uma interseção, né, para cada ponto desses, você vai lançar um raio e vai para a fonte de luz para calcular se está na sombra ou não, né? E aí, agora aqui, a gente vai calcular a iluminação global, né? A iluminação indireta, né? Então, mantém tudo que a gente fez até agora, só que a gente vai, para cada ponto ali, traçar mais raios para calcular a iluminação indireta, né? E aqui você nota, se for comparar, né, essa imagem aqui, né, com essa, como aqui ficou mais claro, né? Porque tem toda uma luz no ambiente, né, que está sendo espalhada no ambiente, e embora essas regiões aqui estejam na sombra, né, elas estão sendo iluminadas indiretamente por outras superfícies, né? E nota que isso varia, porque, por exemplo, aqui está muito mais escuro do que aqui, né? Porque aqui é mais difícil da luz chegar do que aqui, essa luz global, né? Então, aqui, para ver bem diretamente esse efeito, né, a gente, na verdade, está tirando, né, aquele primeiro cálculo da reflexão direta da luz e começando com a iluminação que vem diretamente da fonte de luz. Quer dizer, então, aonde que a fonte de luz está chegando, né,
na imagem, quer dizer, são raios que saem da imagem e vão para objetos que são fontes de luz, né? Então, isso aqui é a iluminação direta somente, né? Que vem de janelas e coisas assim, né? Aí aqui, né? Você tem, né? O espalhamento da luz, né? Com Global Illumination difusa, né? Com um passo só. Então, você vê que daqui para cá, né? A luz indireta toda, porque essa cena aqui ela está sendo iluminada, né? Com iluminação que vem de fora pelas janelas, né? Então, nesse primeiro caso aqui, né, a gente não está registrando o espalhamento da luz, né, indireto. Aí, quando você considera o espalhamento da luz indireto, você vê que você já consegue ver tudo, mas não tem nenhuma dessas partes aqui está sendo iluminada diretamente pela fonte de luz, está sendo iluminada indiretamente pelo reflexo de outras superfícies, né, nas fontes de luz, né? E aí, se for pegar um terceiro, né, você vê que você começa a ter mais detalhes, né? Então, se você olhar aqui, ó, essa região aqui está bem mais clara, né? Porque tem dois bounces de iluminação difusa e aqui só tem um, né? E a ideia é você fazendo isso mais vezes, né? Vai estabilizar no que seria a solução ótima, né? E nota que aqui tem também aquela observação que eu fiz na aula passada, que a cada bounce desses, a contribuição da fonte de luz vai diminuindo, porque o material ele não reflete 100%, né? Ele reflete uma percentagem, né? Então, aqui, o núcleo daquela integral lá, né, do operador, ele vai atenuando, né, a cada rebatimento da luz, né? Bom, mas para você realmente fazer uma imagem fotorrealista usando esse método tratado de raios, né, tem várias coisas que você precisa fazer, né? Quer dizer, então essa imagem aqui dessa cozinha, né, primeiro, né, a geometria são milhões de triângulos, né? Segundo, né, ali a gente mostrou até 2 rebatimentos, né? Aqui foram 15 rebatimentos para os PEPs, né, gerados por cada raio. E, na realidade, a gente vai ver mais para frente que para cada pixel foram calculados, né, 256 caminhos de raios independentes, né, de maneira probabilística, que foram calculados a média para chegar nesse resultado. Tá? Aqui é uma outra cena, né, do Sun Temple, que é tipicamente os mesmos números que eu mostrei antes, né? Então aqui você vê todos os efeitos, né, de reflexão, transparência, etc., né? E aqui é uma cena clássica, né, que nota como, né, o aspecto visual faz diferença, né? Porque assim, aqui são só esferas, né? Esferas coloridas e uma fonte de luz simples, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que é um mapa de ambiente com iluminação, né? E só assim os materiais, né? E o processo de iluminação e também, obviamente, aqui a gente está simulando propriedades da câmera, né? A profundidade de campo, então essa parte está em foco, aquela está fora de foco, essa aqui está fora de foco. Mas dá para ver, né, que essas coisas fazem toda a diferença na riqueza visual de uma imagem e até no sentido artístico, né? Bom, então agora eu queria falar do path tracing, né? E aí a gente vai entrar exatamente nessa parte, né, de visualização, né, no algoritmo, né, pela CPU, mas sabendo que a gente pode mapear na GPU, tá? Então, essencialmente, quer dizer, o negócio que é importante aqui é que é importante estudar esse algoritmo de path tracing em detalhe, porque ele liga exatamente com tudo que a gente viu na aula passada, né? Ele foi proposto, né, pelo Jin Kajiya em 1986, quando ele escreveu aquele paper, né, The Random Equation, né? E ele propôs esse algoritmo como uma maneira de calcular
né, a random equation usando um método computacional efetivo e robusto, né? Então, tem toda uma teoria por trás disso, né? Porque, essencialmente, esse algoritmo ele faz o cálculo, né, daquela equação íntegro diferencial, né, usando o método de Monte Carlo para o transporte da iluminação, né? E esse método é um método geral, né? Probabilístico e não enviesado, né? Então, assim, teoricamente ele funciona muito bem e vocês vão ver um método até bastante simples, né? E qual é a ideia desse algoritmo de path tracing? Essencialmente, ele vai gerar, né, caminhos, né, de raios, né, que vão calcular o espalhamento da luz na cena, né? E esses caminhos eles começam na câmera, na imagem, né, e terminam nas fontes de luz. E eles vão coletar as informações, né, de radiância, né, das fontes de luz para fazer o cálculo todo da iluminação global e colocar isso, né, nos sensores da câmera, na imagem, né, nos pixels da imagem, né? Então, quais são os conceitos básicos que a gente tem que entender aqui para esse método, né? O conceito mais importante aqui é o conceito, né, do transporte de luz, né, de 3 pontos, né, o three-point light transport. Então, o que significa isso? Significa o seguinte: eu tenho um ponto na cena aqui, ponto P, né, e eu tenho uma direção incidente aqui que vem de um ponto P duas linhas, né, que está propagando, espalhando alguma coisa para esse ponto, e baseado no que vem daqui, vai ter uma direção de saída, né, ômega O, que vai mandar isso para um outro ponto na cena, para esse ponto P, né? Então, exatamente o transporte de iluminação de 3 pontos, porque ele sai de P duas linhas, vai para P' e chega em P, né? E o negócio importante é que ele é todo calculado, quer dizer, em cima desse processo aqui, que é esse L de P' para P, que é essa parte aqui. Então, aqui, o L de P' para P é esse pedaço aqui, essa parte aqui, né? Que, na verdade, é exatamente o L de P' nessa direção ômega, no caso aqui, o ômega O, né? E para a gente calcular esse transporte de iluminação, a gente vai ter que considerar a função de reflectância do objeto, quer dizer, a BSDF, né? Quer dizer, é a Bidirectional Scattering Distribution Function, né? Nesse ponto P', né? Então, essencialmente é isso. Essa função está registrando, né, como alguma coisa que vem de P duas linhas, que chega a P' vai para P, né? Exatamente aquilo é o que tem, né, no núcleo da integral que a gente viu na aula passada, né? Quer dizer, o F de P' é ômega I, ômega O, né? Então, é trivial aqui a conversão, né, dessas direções, né, a partir dos pontos, né? E vice-versa também, né, fazendo traçado de raios, né? Então, isso é a base de tudo que a gente vai fazer, e a coisa mais importante é a BSDF, que vai ser usada para esse cálculo, né? E, obviamente, quer dizer, a gente está fazendo, né, integração de Monte Carlo, né, e vai ter que, na verdade, calcular, né, as integrais todas correspondentes, né? E aí, até como eu mostrei na aula passada, né, o que você vai querer é transformar aquela integral que era sobre o hemisfério luminoso para uma integral na superfície,
né? Então, a ideia é que você tem, né, um patchzinho aqui no ponto P, né, um outro patchzinho aqui no ponto P duas linhas, né? E aí, se você fosse olhar o hemisfério luminoso aqui em cima desse ponto, né, você estaria olhando, né, um diferencial, né, de ângulo sólido, né? Mas, na realidade, o que você vai querer fazer é calcular um diferencial de área, né, levando em conta, né, exatamente essa direção aqui, e isso tem a ver com esse ângulo aqui, né, do raio com a normal da superfície nesse ponto e do raio com a normal da superfície desse ponto. Então, você faz essa conversão de ângulo sólido para área com essa conta aqui, né? O cosseno de θ, com cosseno de θ linha, né? E isso aqui é exatamente o P menos P duas linhas, está ligado com a distância, né, entre os dois pontos, né? Então, essa parte aqui é fundamental, né, para a gente calcular a integral de área, e, obviamente, a gente tem que também levar em conta aquela função de visibilidade, né? Então, esse G é o termo de acoplamento geométrico, e aí a integral, né, do transporte de energia, né, luminosa aqui, né, que seria aquela versão da Rendering Equation, né, mas para caminhos, né, ela vai ficar assim, quer dizer, o L de P' para P vai ser o L de P' para P, que se for uma fonte de luz vai ser isso aqui. Se não for uma fonte de luz, vai ser essa integral, que é uma integral, né, de área, né, que vai levar em conta esse termo geométrico, né, ABSDF, e aqui é o que está vindo de P duas linhas para P, né, que é aquela outra parte que a gente tinha visto, né? Então, essa equação que a gente vai simular no Path Tracing, né? Obviamente de maneira recursiva, criando vários caminhos, né, em cada passo aí. Então, como você faz isso? Você vai querer, na verdade, calcular a integral sobre esses vários caminhos de raio, né? Então, você quer calcular a radiância, né, de um caminho, que você vai aumentando o tamanho do caminho, colocando mais pedaços, né? Então, a gente, no começo, estava olhando, eu estou olhando aqui o light transporte daqui para cá, né? Mas, na realidade, eu vou estender isso para calcular o light transporte daqui para cá, para depois calcular o light transporte daqui para lá. Então, aqui eu já estou dividindo aqui em dois segmentos, né? Tenho esse segmento aqui, 1, né? E aí depois tenho esse segmento aqui, 2, né? E eles têm essa sobreposição e a coisa vai se acoplando, né? E nota que quando você faz isso, né, você vai ter um termo que ele vai entrar dentro da integral, né, e vai multiplicar, né, ali dentro da integral, né? Então, assim, aqui, né, você tem, olhando aqui, né, imaginar que esse aqui é o ponto P0, né, aqui é o ponto P1, aqui é o ponto P2, aqui é o ponto P3. Então, aqui é o que é emitido do ponto P1 para o ponto P0. Aí depois você tem essa primeira parte aqui, né, que é o que é emitido do ponto P2 para o ponto P1, né, e o que vem do ponto P2 para o ponto P1, que vai para o ponto P0 com aquele termo geométrico, né? E aí, quando você vai acoplar o outro trecho, né, quer dizer, você vai ter o que é emitido do P3 para o P2,
E aí você tem, né, junto com isso, o que veio de P3 para P2 e vai para P1, mas na verdade você vai multiplicar aqui, né, o que vem de P2 para P1 para P0, né, e você vai acumular isso, todas essas diferenciais de área aqui. Né? Então, isso tem que fazer iterativamente, né, aumentando o tamanho dos caminhos, né, e avaliando a integral, né, ao longo do processo. Né? Então, para ficar mais fácil de calcular e de entender como funciona, quer dizer, a gente pode imaginar o seguinte, quer dizer, essa equação aqui, né, que vai dar a radiância, né, que vai chegar num ponto da imagem, ela vai ser um somatório, né, de cada pedaço do caminho, né, que é esse P de Pn, e potencialmente esse N pode ir de 1 até infinito. Né? São todos os rebatimentos possíveis. Né? Então, se a gente fizer a expansão aqui, né, você vai ter essa integral de área múltipla aqui, né, com n menos 1 termos, né, que exatamente aqui tem uma outra simplificação, notação que a gente fez para ficar mais fácil de trabalhar, é que a gente botou essa aqui a parte de condição de fronteira explícita, né, a luz emitida, né, de Pn para Pn menos 1, né, e aí todo o resto ficou nesse P de P barra N. Então, o que é isso? Esse P de P barra N é o throughput de um caminho. E, num certo sentido, assim, o que pode sair de um pedaço do espalhamento, quer dizer, ao longo daquele caminho no raio, você vai ter a capacidade, né, de transmitir energia radiante, né, naquele pedaço. Né? E aí, isso aqui, como eu falei, ele vai dar um produtório, né, que é um produtório que leva em conta aquele transporte de energia, né, de 3 pontos, né, de P mais 1 para PI mais 1 para PI menos 1, com o termo de acoplamento. Né? Então, isso aí fica muito mais fácil de trabalhar, porque a gente vai estar lidando com essa parte iterativa, usando esse throughput aqui, né, que vai aumentando N. Né? No começo, começa N igual a 1, aí depois N igual a 2, N igual a 3, assim por diante. Tá? Aí, como é que a gente vai particionar essa integral? Né? E exatamente tem várias maneiras de particionar, e o que a gente vai descrever aqui é o método de path tracing, né? Que essencialmente a gente vai quebrar aquilo assim, né? Você tem 3 contribuições que a gente já discutiu aqui, né? A contribuição, né, de radiância emitida, de iluminação direta e de iluminação indireta. Então, a radiância emitida, se for uma fonte de luz, vai vir por aqui. Né? A iluminação direta, né, é um caminho, né, que só tem uma etapa. Ele vai para uma primeira superfície e vai para a fonte de luz. Né? E o resto é toda iluminação indireta, que ele vai ser rebatido várias vezes, né, para calcular a iluminação indireta. Né? E como eu falei na aula passada, né, quer dizer, você pode combinar isso com outros métodos, que, por exemplo, se você quiser fazer photon mapping, né, você pode fazer o que é chamado de bidirectional path tracing. Você joga alguns caminhos a partir da imagem, outros caminhos a partir das fontes de luz, e depois junta no meio. Né? Mas a gente vai ficar aqui nesse modo básico, né, que tem essa maneira de particionar que é mais simples e intuitiva. Então, como é que é o algoritmo de path tracing na prática? Né? Essencialmente, como eu falei, o algoritmo de path tracing ele faz um método de integração de Monte Carlo que ele vai estimar o valor esperado, né, daquela integral, né, a partir de amostras desses caminhos. Né?
E então, essencialmente, ele vai estimar isso aqui, quer dizer, é somatório, né, potencialmente infinito, né, de caminhos com um certo número de vértices, e a questão é assim, é sempre o vértice 0 está na câmera e o vértice n está na fonte de luz. Tá? E aí tem duas questões importantes aqui. Quer dizer, como eu falei, essa soma aqui pode ser infinita, né? Então, como é que a gente vai estimar uma soma infinita? Né? A segunda coisa é que a gente está fazendo uma amostragem ao longo de caminhos de raios. Né? Então, a cada passo, a gente tem que decidir, né, por onde vai continuar aquele caminho. Então, como é que você faz essa amostragem, né, de raios, né, para criar o caminho? Né? São duas questões que a gente tem que resolver. Né? Então, qual é a estratégia? A estratégia é bem natural, que é o seguinte: você vai estimar os primeiros n termos, né? E depois você vai aplicar esse método da roleta russa, que exatamente vai dar uma estimação, né, do valor esperado da integral sem nenhum viés em termos probabilísticos. Né? Então, qual a ideia? Você, para o P1, P2 e P3, você vai escolher aleatoriamente 3 caminhos ali de maneira aleatória. Né? Você vai escolher sempre. Aí, para os próximos, você vai sortear com uma probabilidade Q, né, um caminho a mais, né, para aumentar o seu PEF, né, e ponderar isso com esse fator aqui, 1 sobre 1 menos Q, que isso aqui vai dar exatamente a compensação probabilística para você assim, levar em conta que você está probabilisticamente escolhendo, né, de continuar com uma certa probabilidade. Né? Esse método aqui, você, a cada passo aqui, você tem que assim, calcular isso e colocar na sua soma. Né? Tem um jeito que é computacionalmente mais eficiente, é que você expandir essa soma aqui, né, colocando, né, fazendo uma fatorização em que cada pedaço do caminho que está gerando, né, você vai assim, colocar esse fator, né, para aquele pedaço. Né? E aí você tem, inclusive, porque aqui você tem essa probabilidade que vai ser sorteada a cada passo. Né? Então, aqui você tem isso já explícito. Né? Você tem Q1, Q2, Q3, e vai chegar uma hora que você vai parar, obviamente. Né? Exatamente a hora que você vai parar é o método da roleta russa. Tá? Então, quando você vai fazer essa amostragem, né, para estimar a radiância, né, o que você realmente quer calcular, né, é o produto daqueles throughputs, né, da capacidade de cada caminho, né, de transportar a energia radiante emitida através da fonte, que veio da fonte de luz, que é o final daquele caminho. Né? Então, o que você faz é você, na verdade, vai ter um peso, né, que tem a ver com um pedaço do caminho que você está calculando, né, até chegar na fonte de luz. E como a gente está fazendo, né, todo esse processo baseado, né, em diferencial de área, né, é natural que você coloque a probabilidade de amostrar na superfície de um objeto, né, que ela seja proporcional à área do objeto. Quer dizer, imagina que você tem uma fonte de luz de área aqui, que é esse quadrado aqui. Você está aqui nesse ponto da superfície e você vai traçar um raio para cá. Mas aqui é uma fonte de luz. Né? Você vai escolher um ponto aqui para traçar um raio. Tá? Então, essa probabilidade ela tem que ser proporcional à área desse objeto. Né? E aí você incorpora isso, né, nesse path throughput. Tá?
E aí, como é que é a construção incremental disso? Né? A cada pedaço, você vai ter que considerar a BSDF daquele objeto na cena, né, que teve uma interseção, né? E aí você vai fazer isso, né, e você vai mostrar, né, no hemisfério luminoso de acordo com o ângulo sólido, né, e converter, né, para o diferencial de área, né? E aí depois disso você vai fazendo essa estimativa, né, usando essas probabilidades todas aqui, né, daquele pedaço que você calculou naquele momento e o acumulado que vem do que você já tinha calculado, né? E esse acumulado, esse termo aqui, nós chamamos de beta, né? Que exatamente é aquele produtório que vai, né, do ponto onde você está e vai continuando, né? E aí, se vocês forem olhar isso na implementação, nós vamos ver como isso fica simples, né? Então, aqui, na realidade, é um código, né, o pseudocódigo do integrador de caminhos, né, para o path tracing, né? Então, nota que aqui a gente está começando com o espectro, que seria a radiância, igual a zero, e esse beta, que é aquele termo, né, do throughput, igual a 1. Né? E aí você vai entrar aqui nesse loop, que você vai aumentar o caminho, né, iterativamente, calculando interseções, né, olhando a BSDF, e aí você vai gerar uma direção de saída, né, que vai ser baseada, né, na iluminação direta, considerando aquela BSDF. Nota que isso aqui, né, vai levar em conta, né, a BSDF para você jogar um raio, né, para pegar a reflexão difusa, né, e olhar a iluminação direta, né. E aí depois disso você vai querer, né, amostrar a sua BSDF, né, exatamente com aquela função que é o transporte de energia de 3 pontos, né, baseado na distância PDF aqui, é a Probability Distribution Function, né, é a distribuição de probabilidade associada com a sua BSDF. Né? E aí, baseado nisso, você vai já ter o resultado ali desse processo, e daí você vai acumular, né, naquele beta, tá vendo? E aí, aqui, né, você está atualizando o beta, né, e esse aqui é a roleta russa. Né? Então, se esse valor aqui que você calculou for maior que um número randômico aqui que você pegou, distribuição uniforme, você vai parar. Né? Mas, de qualquer modo, você atenuou tudo de maneira correspondente para não ter viés. Né? Se, caso contrário, você vai continuar atualizando o beta e vai voltar para cá, e quando terminar, vai sair com a radiância, né, correspondente àquele caminho. Ok? Esse aqui é um pseudocódigo que é mais fácil de vocês entenderem. Tá? Isso aqui é o código real, né, inclusive com comentários, né, que é do livro do Matt Farr, né, que é o Physically Based Ray Tracing. Né? Se vocês forem olhar esse código, ele é praticamente igual ao outro, só que com alguns detalhes a mais que eu tirei para ficar mais fácil de explicar. Tá? Mas, essencialmente, é o mesmo código. Tá? Aí, você tem... Só um instantinho, gente. Aí você tem o processo completo, né? Porque nota o seguinte, que aqui, né, nós estamos calculando, né, o que chega, né, de energia radiante num pixel da imagem, né, através de uma amostra de um caminho de raios. Né? Mas, como eu falei, na realidade, para cada pixel, você vai
traçar vários caminhos, né? E tem que fazer isso para todos os pixels da imagem. Então, o algoritmo completo de Path Tracing é isso. Para você visualizar a imagem, você vai ter, para cada pixel, né? Você vai botar a cor do pixel igual a 0, aí você vai gerar várias amostras, né? Aí gerar os raios que vêm da câmera, e aí calcular, né? Chamar aquela rotina, né? Que eu chamei aqui de path flow, e acumulando, né? A contribuição de cada path naquele pixel, né? E aí no final você vai tirar a média, e essa média é que vai ser o resultado, tá? Então, essencialmente é isso aqui, quer dizer, você tem a sua imagem, né? Você tem um pixel, esse pixel aqui, por exemplo, né? Aí, por exemplo, desse pixel você traçou 2 raios, né? Que são caminhos totalmente diferentes na cena, né? E aí você pega, calcula a média e daí você vai ter o resultado, ok? Então, falando em resultado, vamos mostrar aqui os resultados, né? Qual é o grande problema desse método, né? É que é um integrador de Monte Carlo que ele vai fazer uma amostragem, né, de caminhos na cena que potencialmente deveriam ser, né, de tamanho infinito, né? A gente já está levando em conta aquela aproximação não enviesada para levar em conta que a gente vai truncar o caminho em certo ponto, né? Mas, por outro lado, quer dizer, a gente, para poder ter uma boa estimativa, né, daquela integral, né, você tem que ter várias amostras, né? É um problema, né, de probabilidade estatística, né? Então, se você tem poucas amostras, né, você vai fazer a média e a variância, né, do seu processo vai ser muito grande, né? E isso vai se traduzir na imagem em termos de ruído. Se você tem muitas amostras, quando você faz a média, né, vai se aproximar muito mais do resultado final, porque vai ter uma pouca variância. Então, nota que aqui, né, com 8 amostras, né, a gente tem uma cena bem ruidosa, porque nota que vários caminhos, né, não pegaram informação da fonte de luz e coisas assim. Aqui a gente usou 1024 amostras, então as informações todas das fontes de luz chegaram, né, na imagem, né? Então isso é fundamental, né? E aí, para entender isso melhor ainda, né, eu vou mostrar aqui esse processo de convergência, né? Então aqui a gente vai, vamos dizer assim, enfiar o pé na jaca, né? A gente vai go all the way, né? Então aqui a gente está, essa imagem aqui, ele tem 65.536 amostras por pixel, para cada pixel, tá? E caminhos com um número potencialmente grande de partes, né? E a gente vai focar nesse pedacinho aqui, né? Para entender como esse processo de convergência evolui, tá? Então, aqui, com essencialmente um caminho, você praticamente não vê nada, só tem ruído, né? Aí, com 16, né, amostras, já melhora bastante, mas é muito ruidoso, né? Com 256 é aceitável, né? Mas ainda tem bastante ruído. E com 65.000 é perfeito, mas nota que algum ponto aqui entre 256 e 4.096, né, você tem um resultado muito bom. 4.096 é muito bom, é praticamente igual a 65.000, né? Talvez um pouquinho antes, né, 2.000, uma coisa assim, talvez fosse muito bom. Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta. E aí, assim, isso é o que foi feito, né, através do processo de machine learning, tá? Bom, então eu depois vou falar na próxima aula como foi usado o machine learning para resolver esse problema da variância e eliminação de ruído
para tornar o algoritmo de path tracing em tempo real. Bom, eu vou descompartilhar aqui, e aí o Alisson pode desligar. Gente, eu vou me desculpar porque